Olá, senhoras e senhores, esse é o programa Hora Vaga, o programa que não tem rotina, não tem frequência, não tem horário para começar e muito menos um dia na semana. Então você nunca vai saber que dia que vai estar postado lá no YouTube. Por quê? Porque é aquele programa que começa naquele momento que sua cabeça está começando a virar ateliê do capiroto. Você está ali sem pensar em nada, tal, aí o que você faz? Vou gravar um programa. Mas para isso é importante ter gente interessante. Então, Fernando Barros, perito e professor, é quem eu quero para ser vereador. Hoje estamos aqui com Fernando Barros, esse é o jingle dele. Fernando Barros, que é perito, professor, como o próprio jingle já disse, e candidato a vereador. Acho que a gente pode finalizar por aqui, falou tudo, né? Mas vamos lá, Fernando Barros. Podia se apresentar para o pessoal. Cara, obrigado pelo convite, pela confiança de começar esse podcast comigo. A iniciativa é muito legal, as redes sociais, a internet está aí para a gente tentar comunicar com as pessoas. A gente tem algo que é único e a gente está tentando colocar na internet essa coisa que é única para tentar encontrar eco. Então, eu acho a iniciativa muito legal, cara, muito bacana e obrigado pela confiança. Eu sou o Fernando Barros, agora candidato a vereador, sou perito criminal há 18 anos, sou professor na Faculdade de Direito e, enfim, cansado de ver as coisas não fluírem da forma como eu penso ser correta, achei melhor dar minha cara a tapa, dar meu nome para o eleitorado para sair vereador, candidato a vereador nessa eleição. Cara, quem é o Fernando, né? A gente já sabe que você é perito, professor e candidato a vereador, mas quem é o Fernando para o público? Cara, definir-se é uma tarefa filosófica, né? É a ontologia da filosofia. Bom, quem que eu sou? Acho que a característica que mais me marca é que eu sou uma pessoa muito estudiosa. Sempre fui muito estudioso. No colégio, eu estava sempre os melhores alunos, professores de matemática e física principalmente. Fui campeão mineiro de matemática, você sabia disso? Já te falei isso? O professor de matemática do terceiro ano falou: Fernando, você está estudando para o vestibular, mas você está indo bem, você é bom. Quero ver você fazendo a Olimpíada Brasileira de Matemática. Fiz, e com o apoio dele, né, e fiquei em primeiro lugar em Minas Gerais, ganhei a medalha de bronze na Olimpíada Brasileira. Não é só da escola pública não, é a OABM, né, que envolve todas. Então, enfim, essa é a minha característica, sempre fui muito estudioso. Depois na faculdade também, me formei primeiro em Física, na UFMG, fiz o mestrado em Física, depois que eu passei para perito, me formei em Direito e hoje dou aula lá. Bom, me definir é difícil, mas eu sou o segundo filho de 3 irmãos, filho do Brás e da Rosângela, nasci em 82, então eu sou daquela geração da década de 80, isso aí já fala muito sobre nós. Hoje sou casado há 8 anos, tenho 2 filhos, sou pai de 2 meninos e, enfim, acho que isso é o que me delimita, né? Tenta me definir. Já te define muito bem, inclusive. Mas vamos lá. Você falou no início, né? Uma breve passagem aí, mas por que ser vereador no município de Conselheiro Lafaiete? Cara, eu vou inverter a pergunta. É por que não ser vereador? Por que não entrar na política? Entrar na política, cara, é um dever moral de todo mundo. Todo mundo tem que entrar na política. A política, a democracia, né? Chegou como resultado de muitas lutas para que o poder fosse de todos nós. E agora que o poder é nosso, a gente não pode abrir mão. Só que a gente tem a possibilidade de abrir mão. E aí muitas vezes a gente abre mão desse poder. A gente abre mão desse poder, mas não existe vácuo no poder. Se a gente não ocupa, alguém ocupa. Então eu sempre pensei isso. Tentei na última eleição ajudar uma campanha, mas não fluiu muito bem. E no final do ano passado, quando eu fiquei sabendo que o Leandro Chagas ia sair candidato, eu tenho amizade com ele, eu falei, cara, é o que falta, então vou entrar. Conversei com os colegas do trabalho, né, e decidi entrar. Tem uma frase do Cortella que eu gosto muito, que é assim, os covardes dizem, alguém tem que fazer alguma coisa, mas não faz nada. Né? Nada mais covarde do que achar que alguém tem que fazer alguma coisa. Então, a gente não gosta da política, do que tem sido feito na política, o sentimento contrário às instituições, o sentimento antipolítica tem crescido absurdamente, e eu acho que a culpa é, enfim, nossa, porque a gente está tão preocupado com a nossa vida particular, com criar os filhos, melhorar o emprego, trabalhar sério, a gente está tão preocupado com essas coisas e ter lazer também,
que a gente relega a atividade política para as outras pessoas. Então foi por causa disso. Eu falei, cara, eu tenho estudo, tenho 2 formações acadêmicas em Direito e em Física, estudei o mestrado, sou perito, já trabalhei na CGU, já fiscalizei em muitas prefeituras, então eu tenho essa bagagem. Eu acho que é errado eu não entrar, né? Entrei por causa disso e estou consciente, estou seguro que se eu for eleito vou poder fazer um bom trabalho. Por que não entrar? Eu acho esse negócio um saco, não é não, cara? É enjoado, tal, né? Você tá sempre errado, é igual ser tipo o síndico do prédio. Eu sou o síndico aqui, aí o pessoal reclama com razão, aí você fica puto, fica bravo, tal. Cara, eu penso o seguinte, a gente tem uma cultura de olhar para o próprio umbigo. Vou aproveitar e te falar, fazer a próxima pergunta aqui. Qual é o papel do vereador? Já me responde respondendo essa também. De forma curta, o papel do vereador são duas, que é fazer as leis e fiscalizar o executivo. Então, de forma muito resumida, as funções típicas do legislativo são essas: fazer as leis e fiscalizar, controlar o executivo. Moção de aplauso também é o vereador que faz? É o vereador, né? Mas aí são funções periféricas, né? Às vezes tem que comprar um papel, contratar gente, mas isso são tudo funções periféricas. O principal é isso, fazer as leis. E tem uma lei, que é a lei, eu vou dizer que é a mais importante do município. Ela é aprovada todo ano até o dia 22 de dezembro. É a Lei Orçamentária Anual. Todo gasto da prefeitura tem que estar nessa lei. Se não tiver, crime de responsabilidade e impeachment, como foi o da Dilma Rousseff. Fez alguma coisa em desacordo com a LOA, né, com a Lei Orçamentária Anual, e caçaram ela. Lógico que sim, tem o fato jurídico e o fato político. Não basta que gaste de errado, tem que estar em desacordo, né, com o legislativo para o legislativo fazer a cassação. Mas enfim, essa LOA é a lei mais importante do município. Só para provocar, você sabe, uma pergunta: qual é o orçamento municipal? Quanto de dinheiro que a gente arrecada, a prefeitura arrecada em um ano? Eu não tenho a mínima ideia, não sei o valor e não sei as fontes. Então, para 2025, a previsão é de 590 milhões. Para 2024 foi 511 milhões. Cara, 511 milhões é dinheiro demais, mas as necessidades também são muitas, né? Então, cara, é um enorme trabalho. A gente tem salários aí de 5 mil, 10 mil, 20 mil, que seja 40 mil. A gente já tem muita dificuldade de como vai gastar aqui, compra esse carro, compra outro carro. Quando você tem 500 milhões, quase 600 milhões, e 13 pessoas, quase 140 mil habitantes, esse trabalho é enorme. Demanda muito de quem vai fazer essa lei. O projeto de lei vem do executivo, mas é o legislativo quem aprova. Cara, e para fazer isso, precisa entender de direito financeiro. A gente vai entrar nessa questão do orçamento. Eu tenho algumas perguntas sobre isso aqui, mas eu queria te perguntar primeiro, antes de aprofundar nesse assunto, te perguntei o papel do vereador. Você falou muito bem. Mas qual que é o papel da sociedade com o vereador, com o prefeito? Por que eu fiz essa pergunta? Eu fiz o deverzinho de casa aqui para bater um papo com você, porque eu não sou da área política, né? Então tive que fazer um deverzinho de casa. Falei, quem são os vereadores de Conselheiro Lafayette? Aí sei alguns, né? Que aparecem pouquíssimos, né? Mas o que me chamou a atenção foi, deixa eu entrar no Instagram, na rede social desses vereadores, né? Coisa lá tá movimentada, né? Muita gente querendo reeleição, então tem muita coisa. Eu falei, deixa eu pegar ali fevereiro, março, ano passado, né? E alguns muito ativos, outros nada ativos. Então, acho que deve ter algum canal, mas eu acho que a rede social é um ótimo canal para o político mostrar o que está fazendo, né? Acho que a TV estatal do governo não é o melhor canal para isso, né? Ela deve custar um dinheiro, né? Mas a rede social é interessante. Mas vendo a rede social dos políticos, o que me chamou a atenção é o seguinte: mesmo os que postam, alguns vereadores muito ativos aqui em Lafayette, vereadores, vereadoras, né? Alguns posts interessantes, né? Eu falei, poxa, isso aqui é legal. Aí eu entrei para ver, ou isso aqui não faz sentido. Eu entrei para ver, tinha 20 curtidas, 30 curtidas, 2 comentários. Poxa, por que a gente não está ali vendo aquilo, cobrando, perguntando? A minha visão é um pouco enviesada ou existe um outro fórum para isso?
Ou a gente realmente precisa ser mais ativo aí, cobrando os políticos? Cara, muito interessante isso. Primeiro que você trouxe uma questão muito nova, que são as redes sociais na política. Parece que o mundo político ainda não entendeu muito bem qual é a função da rede social e como ela interfere no plano político. Eu vejo isso porque no cenário nacional, nas grandes cidades, como em São Paulo, né, tem hoje lá o Pablo Marçal, o Jair Bolsonaro, essas pessoas, não só eles, né, mas fazem um uso da internet, das redes sociais, que os políticos mais tradicionais não fazem, não sabem fazer, né? Então essa é uma mudança, cara, uma mudança que está aí, não vai alterar, vai continuar desse jeito. Qual que é a minha previsão? Eu acho hoje que quem não conseguir comunicar com o público por meio das redes sociais está praticamente fora do campo eleitoral. Não do campo político, mas do campo eleitoral com certeza. Porque a população realmente não está muito preocupada em ficar indo em reunião. A gente já tem problema demais também, né? Para ficar indo em reunião, acompanhando, não dá. As pessoas querem abrir o celular, curtir alguma coisa ali dentro das suas preferências e de vez em quando passa a aparecer ali o vereador, o político que ela tem um bom estímulo. Então, o vereador precisa ir atrás do eleitor, do cidadão, não só nas eleições, mas durante todo o mandato, e as redes sociais, me parece, vai ser, né, o caminho para isso acontecer. Quem não souber fazer isso bem vai ter muita dificuldade em entrar no campo eleitoral, é o que eu imagino. Quem tem dificuldade de falar, quem tem dificuldade de se expressar. Agora, tem uma questão aí, cara, que separa assim, muito o que a gente estuda na academia, né, na faculdade, nos grupos de estudo da faculdade, e o que é na prática. Por quê? Na academia a gente estuda que os vereadores, o Congresso, deputados federais, estaduais, são representantes do povo. E o povo está, então, representado pelo legislativo. E que, estando representado lá, a população vai ter essa participação na produção de leis. Só que isso é o que diz a teoria. Na prática, ninguém consegue, na verdade, ter esse acompanhamento. A mídia faz um meio de campo, mas enfim, na prática o que acontece não é bem isso. Aí, cara, tem os dois pontos, né? Porque, por um lado, a gente acaba olhando muito para nosso umbigo, eu estava falando isso, a gente está muito preocupado com a nossa vida individual e a gente acaba esquecendo a vida coletiva. Essa é uma realidade, né? Uma realidade nossa. A gente olha muito para a nossa vida individual e a gente pouco se importa para essa coletividade. Agora, essa coletividade, ninguém duvida, ela é importantíssima. Então a gente tenta sempre motivar as pessoas a estarem participando da vida política, mas a gente sabe também que as pessoas estão preocupadas com seus interesses individuais. O que eu gosto é de levantar uma bandeira, uma provocação, que é o seguinte: de que te adianta olhar para o seu umbigo, ser um milionário numa sociedade doente? Se você é um milionário numa sociedade pobre, violenta, que não tem os serviços públicos coletivos bem prestados, você vai ter que gastar muito dinheiro com um muro alto, seu filho vai sair sem estar satisfeito, né? Agora, se você gastar um pouquinho dessa sua atenção e desse seu empenho para a coisa pública, então a gente tem uma possibilidade melhor de fazer a segurança pública funcionar, de fazer os serviços públicos, transporte público, asfalto, esses que são problemas da nossa cidade. Eu sei que é difícil, né? Primeiro porque nós temos essa cultura individualista e outro porque está todo mundo muito cansado. Cara, mas não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Esse é o único caminho. Da mesma forma que eu estou abrindo mão, né, de poder estar mais tempo com os meus filhos para entrar na política, eu acho que esse é o caminho que todo mundo tinha que trilhar. Não sei se eu te respondi, que eu fui falando. Respondeu sim. Então, pessoal, vale a pena, dá uma olhada no seu candidato. Se o Fernando foi eleito, dá uma olhada, cobra ele lá, fiscaliza, segue o Fernando Instagram, Barros aí. Instagram Fernando Barros Perito, vai lá. Fernando, você falou bastante aí da questão de segurança, né, nas suas redes sociais. Você tem se colocado como candidato da segurança pública, né? Você pode falar um pouco como você vai contribuir para a segurança da nossa cidade, né? Porque a gente vê, né, época de campanha política, a gente vê muitas promessas vagas, né? Eu vou resolver o problema da fome no Brasil, eu vou resolver
Esses problemas, né, quando a gente tem que duvidar bem de quando a gente tem uma solução muito fácil para um problema muito complexo, né? Então é bem interessante a gente ouvir um pouquinho, não muito no detalhe, né, que senão a gente vai ficar aqui, a gente pode ficar aqui até o fim do seu provável mandato, mas fala um pouquinho disso, né? Eu vi alguns vídeos seus na rede social, né? Tem um que você fala lá no extinto Vicentão, ali perto da Faculdade de Direito, né? Você está lá correndo, fala do local. E eu lembro, né, quando o lugar foi inaugurado, né? E falaram, vai ter um lugar tal, mas hoje, quando eu penso ali, penso no Cristo, né? Ali na Praça da Bandeira, que já teve ali um trailerzinho, alguma coisa. Lugares públicos que as pessoas vão, é um lugar público que não tem público, né? Então, queria que você falasse um pouco disso, né? Cara, é engraçado porque nessa reinauguração do Vicentão eu tava correndo lá, né? Eu gosto de correr. Tava correndo lá, vi o pessoal filmando, eles me pararam aqui. Topa fazer um vídeo aqui com a gente? Falei, não, topo, claro, tranquilo, sem problema. Sem nenhuma pretensão na época de ser candidato a vereador, né? Não, falo sim, falo. Então lá tinha segurança, lá tinha guarda municipal, boa iluminação, tinha gente fazendo caminhada lá. Tirou a guarda municipal, hoje acho que tem gente lá até umas 8 horas da noite. Depois disso, cara, as pessoas têm medo de ir pra rua, né? Bom, eu não fiz nenhuma promessa enorme, né? Falar, vou acabar com a criminalidade, isso aí é promessa né? Pra bobo acreditar. Quais são as minhas ideias, cara? Primeiro, a gente tem que cuidar de quem cuida da segurança pública. Eu, enquanto perito criminal, eu vou à cena do crime trabalhar, mas enquanto vereador, só quem vai é para tirar foto e comunicar nas redes sociais. A gente tem que dar subsídio, estrutura para quem trabalha na segurança pública. Então, desde viatura, articulação política para que essas coisas cheguem, né? Lembrando que assim, isso não é atividade típica do vereador, mas uma articulação política. Está sempre com os políticos, secretários, com o prefeito, né? Negociando para que essas coisas cheguem. Vou te dar um exemplo, cara. A Delegacia de Mulheres aqui em Lafayette funciona junto com o Instituto de Identificação. Quem tá tentando fazer uma carteira de identidade nacional, a nova, não consegue, porque a fila é enorme, tem uma pessoa só trabalhando lá. E é junto com a Delegacia de Mulheres, a Delegacia de Proteção à Mulher. Quando chove, hoje está chovendo, lá dentro chove também. Ainda mais que hoje foi uma chuva que ninguém esperava, cara. Então, deve estar inundado lá dentro. As pessoas chegam para trabalhar, às vezes, sem guarda-chuva, e na hora para trabalhar, abrem guarda-chuva lá dentro. Porque lá dentro tem goteira que cai em cima de computador, goteira que cai em cima de coisa elétrica, mas tem no encontro de duas águas assim do telhado, uma cachoeira que cai lá dentro, cara. Então, a pessoa já está vítima, já está com seus problemas lá, por exemplo, de violência doméstica. Já é difícil procurar a delegacia. As pessoas que trabalham lá, cara, estão acumuladas de serviço, porque é muito. E além disso, ainda tem que tratar desses detalhes, que impedem a pessoa de trabalhar. Então, cara, o que a gente precisa? É dar estrutura para essas pessoas. Em Ouro Branco tem um investigador de polícia que é vereador já há um mandato. Está tentando a reeleição, o Neymar. Cara, ele colocou estagiário da faculdade de Direito lá para trabalhar na delegacia. Gente, eu falo muito com a escrivã lá, a Gisele. Falo, Gisele, você gostaria de ter um escrivão aqui? Falo, Fernando, ia me ajudar demais, porque eu já deixo esse pedaço aqui do trabalho só para elas, para a escrivã, para a estagiária. E aí eu consigo fazer o resto. Eu já levei estagiário para a delegacia de mulheres, para perícia, só que é estágio voluntário, cara. Estágio voluntário, a pessoa vai porque quer aprender, aprende e vai embora. Vai para cumprir a carga horária da faculdade e vaza, né? E depois que aprendeu a trabalhar, cara, vai ficar só produzindo? Pô, tem que pagar a pessoa. Essa é velha, né? Mas nem relógio trabalha de graça, né? Nem relógio trabalha de graça, cara, tem que dar corda. Então, cara, a gente precisa. Lá em Ouro Branco fez e deu muito certo. Tem estagiários da graduação, estagiários da pós-graduação trabalhando lá, pessoal que gosta da área de penal. Você atrai, você seduz a pessoa a conhecer o serviço da polícia, o serviço da investigação, traz novos policiais, né? Nos próximos concursos, essas pessoas ficam gostando da área. Então, cara, você vê, eu falei da mudança física, do estágio, não são coisas assim que vai acabar com a criminalidade, mas vai fazer ser mais célere, vai fazer ser mais rápido. E na medida em que o direito ele é aplicado de forma mais rápida, a delinquência, aquele indivíduo que tem a vida dedicada ao crime, ele fica com o pé atrás. Ele para de acreditar na impunidade e começa a falar, opa, se eu posso até fazer, mas a chance de eu cair é grande.
A gente vai chegar nesse ponto aí, tá? Eu coloquei esse ponto aqui para você, que esse ponto é bem interessante. Então tá? Eu estou antecipando. O que eu quero é isso, Isso aí é cara. muito interessante. São diversas ações nesse sentido, sabe, cara, que a gente pode fazer, detalhes que ajudam muito. Por que a gente fala que a gente prende e a polícia e a justiça está sempre soltando? A polícia prende e o poder judiciário solta. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes não consegue fazer uma prova robusta para o juiz se sentir convencido de que realmente ele deve permanecer preso, que a pessoa deve continuar presa. Então a gente precisa desse tipo de estrutura. Não basta o policial militar ou o policial civil na rua saber. Precisa de uma prova forte o suficiente para convencer o juiz e, se for o caso de recorrer ao tribunal, convencer também o desembargador. E é esse tipo de estrutura, cara, que eu pretendo ajudar a fornecer para as forças de segurança, porque eu tenho certeza, cara, isso é César de Beccaria falava, mas a gente sente isso na prática. Quando a gente consegue pegar as pessoas e aplicar uma pena justa, forte contra o infrator, todos os outros que estão no entorno recuam, sabe? Dão um passo para trás. Quando a minha irmã apanhava, ótimo exemplo. Eu ficava cabreiro. Eu falava, a mãe hoje não está bem. Exatamente. Então, cara, a analogia é perfeita. Então faz sentido. Cara, a gente vai entrar mais nessa questão da impunidade, que eu acho esse assunto muito interessante. Eu já ouvi essa explicação, mas a sociedade tem uma visão um pouco diferente. A gente vai voltar nesse assunto. Mas ainda na questão dos seus vídeos, né? Essa questão do Vicentão, você comentou ali, nem sei se chama Vicentão mais, né? Ou se já teve esse nome, se foi um nome popular, não né? Foi, né? Lá chama Agostinho Campos Neto, né? Mas, eu entendo por que tem o nome. Mas, vamos lá, você falou, eu acredito ainda que é voltado para a segurança, tá? A gente pensa muito em segurança aí, segurança, bandido, mas tem outro tipo de segurança, né? Tem segurança no trânsito, tem uma segurança na cidade que ela é muito importante, né? Que a gente sabe que a gente tem uma cidade que ela não é cortada ao meio por uma BR, mas um pedacinho dela está do outro lado, né? É um pedaço considerável, né, cara? E um pedaço que vem crescendo, né? E quando a gente passa ali, a gente vê muita conversão indevida, a gente vê muita gente fazendo coisa errada ali e, consequentemente, a gente vê muito acidente com gente que está fazendo coisa errada e com gente que está simplesmente ali. Fora isso, o atraso que a população tem, né? 6 horas da tarde, o cara que mora do outro lado ali da barreira, para ele chegar em casa, esse cara tá sofrendo, né? E hoje, aí pensando sobre isso, né? Quando eu estava fazendo essa pauta aqui, a gente vai um pouquinho para frente ali, a gente tem um viaduto feito pela, se não me engano, pela VSB ali, né? Que talvez não tenha sido feito por ela, não sei os detalhes, mas ali, né? teve uma questão muito forte privada ali, né? Aí a gente vai um pouco mais para frente, a gente tem a cidade de Congonhas. A cidade de Congonhas, ela tem aquele viaduto ali que pega para Ouro Branco, ele é bem próximo a Congonhas, né? Dá para se fazer alguma conversão ali, alguma coisa, atravessar de um lado para o outro. A gente anda um pouquinho mais para frente ali, em frente ao tropeiro, tem uma trincheira ali, também facilita bem a vida. Um pouquinho mais à frente, alguns metros, você tem a entrada da cidade, que ela te permite transitar de um lado para o outro, né? Que ela tem a passagem em formato de trincheira ali também. Aí você vai um pouco mais para frente, a prefeitura tem cobrado, eu tenho ouvido isso bastante da prefeitura lá, mais um viaduto sendo feito já ali próximo aos seus colegas ali da PRF, que é um local péssimo. Até eu não entendo por que a PRF fecha aquilo ali, o lugar fica difícil de passar, aí o pessoal quer atravessar ali aquela confusão que parece um trevo, né? Então já estão fazendo mais um. Então vamos lá, Congonhas tem 3 viadutos, mais um pouquinho ali, pegar o de Murtinho ali tem mais um. Lafayette não tem não tem uma trincheira, a gente não vê ninguém falando disso, né? E, cara, a gente tem um movimento muito grande ali no Paulo VI, principalmente, e na Barreira. Cara, você considera isso como um papel do município de cobrar isso, de intervir nisso, de buscar parceria privada para fazer isso acontecer? Cara, a cobrança sim, sem dúvida nenhuma. Hoje quem é responsável lá é a nova empresa, que eu nem sei como chama. Eu tinha um contato muito bom com a concessionária anterior, que era a Via 040, porque todo acidente que tem lá, principalmente fatal ou grave, a perícia vai. Então a gente vai, começa a conhecer as pessoas, a gente tinha um bom contato com eles.
Agora mudou, a empresa mudou em agosto, eu estou afastado para a campanha, ainda não tive nenhum contato com eles, mas imagino que vai ter um bom contato também. O que eu penso que é a função do município? O município não vai ter, nem tem competência, nem vai ter dinheiro para fazer essas obras. Mas no contrato que a concessionária fez com a União, tem diversas obras para serem feitas e eles vão fazendo passo a passo. O que eu penso que a gente tem que fazer, cara? É conversar com eles. E aí é diálogo, cara. Diálogo. Mostrar para eles a importância de fazer essas obras dentro de Lafayette, primeiro. Tem várias obras que são importantíssimas, né? É isso que você falou ali perto do Trevo de Ouro Branco, aquela ponte em curva, perigosíssima, atrasa a viagem de todo mundo, né? Tem vários pontos como esse. Mas enfim, a gente tem que conversar com eles, mostrar para eles a urgência dessas obras daqui. Cara, existe a possibilidade, até o governo atual começou a fazer, uma trincheira ali perto da rua Geraldo Plaza, né? Da Geraldo Marques para Geraldo Plaza, ali perto do Bombeiro. Só que a empresa que ganhou a licitação, ela fez um estudo de sondagem do solo, falou que a sondagem do solo estava diferente do que estava no edital e acabou parando, embargando a obra. Mas essa trincheira ali da Geraldo Marques para Geraldo Plaza, né? Ali perto do Corpo de Bombeiro, cara, já ajudaria muito, né? Ajudaria muito. Porque, assim, quando tem um acidente, principalmente com morte, não tem dúvida quem errou. Né? Juridicamente não tem dúvida quem errou, cara. É quem fez a manobra ali, não pode e tal. Mas, cara, eu queria, assim, que a gente se colocasse um pouco no lugar de quem mora ali. Eu converso muito com quem mora ali, tem alguns amigos que moram ali. Ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna que mora ali. E, assim, se você tem um trevo como o do Paulo VI, que você fica, cara, brincando 10 minutos ali. 10 minutos é pouco pra você ficar ali. E a adrenalina vai lá em cima, né, cara? Será que vai, não vai? É inevitável, cara. Hoje a gente vive acelerado e a gente quer ganhar tempo. Então, se você tem um atalho ali, a pessoa faz, cara. A pessoa faz. O que a gente tem que fazer é dar uma opção razoável para a pessoa atravessar. O que eu penso que são opções razoáveis, não são caras demais, principalmente na barreira. Na barreira, o que a gente pode fazer? Alargar a via, cara. Isso é tudo contato com a concessionária, né? Alargar a via e fazer o retorno pelo meio, sabe? Que aí a pessoa faz o retorno, já pega a velocidade e vai para faixa igual fizeram ali na Coca-Cola, né? Igual fizeram na Coca-Cola, cara. Aquilo ali funciona bem demais. E ali tem espaço, né? Tem espaço, porque você tem, né, nos dois lados, você tem, sei lá, 7 metros de cada lado ali para crescer. Então ali não é uma obra tão difícil. Eu passo muito ali, cara, para ir no pátio de veículos, que é perto ali do hotel BH Rio, né? Passo muito ali. É sempre uma aventura. O quebra-mola evita que muita gente morra. Agora, muita gente fazendo navalhada o tempo todo, mas é porque não tem opção. Não tem opção de você fazer uma transferência, né? uma travessia segura. Cara, essa violência é uma característica da nossa sociedade. É triste isso, mas é verdade. A gente acostumou a dizer que nós somos um povo pacífico, mas isso não é verdade. Nós somos um povo passivo, a gente não participa. Mas pacífico nós não somos. Só olha os números de homicídio, de violência doméstica, de briga no trânsito. Gente, se você está dirigindo, você faz uma manobra errada. Eu hoje fui parar para estacionar. Na hora que eu encostei para estacionar, era garagem. Eu precisei voltar. As pessoas já passam xingando, apontando o dedo, encarando. É uma selva, cara. É da nossa cultura. Aquele negócio, né? Você passa e vai falar com o cara, ô, sua porta tá aberta. A sua que tá, filha da puta. Né? Tipo isso. O cara já tá... Era o senhor Volante, você lembra do senhor Volante? Eu lembro, cara? Do Pateta, né? Ele era educadão, mas na hora que entra exatamente no carro, cara... E assim, a gente tem que entender que a gente é fruto do meio. Você não gosta muito de futebol, eu gosto muito. O futebol explica o mundo. Se você tá jogando um futebolzinho ali, todo suave, light, cheio de fair play, você toca a bola pro lado, corre, evita trombar. Agora, se você entra num jogo que tá todo mundo trombando, dando cotovelado, se você não fizer isso, você machuca. Então, cara, você precisa corresponder ao meio. O nosso trânsito é isso. Por que existe hoje treinamento para habilitado, cara? É porque a pessoa sabe dirigir, mas não sente coragem para entrar nessa selva, né? Que você precisa brigar com todo mundo para dirigir. Agora, então o que a gente tem que fazer? Fazer com que o trânsito seja menos agressivo, que a gente tenha opções de andar na sua velocidade,
fazer a conversão, sem precisar dessa adrenalina. Isso precisa estar como opção no trânsito. Na medida que isso for opção do trânsito, as pessoas conseguem baixar a sua agressividade. Falando ainda de segurança, agora vindo um pouquinho mais dentro da cidade, né? Cara, Lafayette é uma cidade, considero, tranquila até certo ponto, mas tem uns problemas que Lafayette tem, todo mundo sabe, né? Muita gente já deve ter sido assaltada aí, eu, graças a Deus, nunca fui, mas já tive alguns pequenos problemas, né, na cidade. Cara, mas tem coisas ali que incomodam, né? Vamos falar da avenida. Acho que se a gente pegar a Avenida Telésforo Cândido de Resende, né? Tem um amigo meu de fora que ele fala que em Lafayette tudo acontece na Telésforo Cândido de Resende, né? É tudo ali, né? E de fato ali resume muita coisa, né? Acho que o pessoal de outros pontos vão para ali, tá? Ali é uma confusão. E eu lembro daquilo dali ser um lugar mais tranquilo. A gente ia ali pro V800 tranquilo, né? Nem sei se ainda existe, mas ia bastante ali. Na época só tinha ali, né? Tinha os outros barzinhos ali, né? Mas, cara, hoje eu não vou para a avenida. Eu já vejo ali como um lugar perigoso. Recentemente a gente teve tiroteios, houve alguns tiroteios lá, alguns problemas dessa natureza, né? E uma coisa que me incomoda bem, aí é a questão minha, que é o rolezinho de moto. O rolezinho de moto, cara, se você falar que vai acabar com o rolezinho de moto, eu paro aqui agora, vou ali, pego o meu carro, vou fazer campanha para você, porque o rolezinho de moto incomoda a mim e eu acredito que ele incomode muita gente, né? Porque os caras não respeitam o trânsito, nada contra os motociclistas, né? Contra os motoqueiros. Cara, o cara não respeita o trânsito, o cara tem até Instagram, não sei se você já viu, que eles postam lá, Vral, cara, né? eles Cabritar, exatamente, né? eles estão dando tapa na cara da sociedade, fazendo aquilo, e é perigoso, né, cara? Tem a questão do risco, tem a questão do ruído, que incomoda bastante, né? Pô, eu gosto de moto, eu sou fã do aplicativo de entregas, né, para eu não fazer mais uma publicidade de graça aqui, né? Tem 2 aí em Lafayette, inclusive, mas, inclusive, sou muito bem atendido pelas pessoas que vêm aqui, mas o cara que pega a moto para fazer isso, ele não está trabalhando, fazendo entrega, né? Qual que é a sua visão disso? Cara, isso aí eu volto na mesma questão. Eu tenho moto também, tenho carteira de moto, né? Dirijo, piloto moto, assim. A moto é uma mão na roda mesmo, porque é ágil, gasta pouco, polui pouco, né? Porque gasta pouco combustível, se arruma lugar fácil para parar no centro, de carro é difícil, é ágil, enfim. A moto, principalmente para dentro de cidade, é muito boa, ajuda muito, né? Então, sem dúvida nenhuma, grande ajuda. Sem contar que é barato, manutenção barata, e você consegue atingir uma população muito grande. Agora, essas pessoas que usam a moto para empinar, para fazer esse espírito de emulação, como diz o Código de Trânsito, né? Cara, estão cometendo crime. A polícia militar, cara, corre muito atrás dessas pessoas. E de vez em quando pega. Porque eles tiram a placa, e isso é crime, tirar a placa para andar, não expondo as pessoas a perigo, estão lá tentando tripudiar do trabalho do policial. Isso tudo está acontecendo. Cara, eu volto. O que a gente precisa é dar condição ao policial para trabalhar. Na avenida, a mesma coisa. Cara, a população ocupar o espaço público é legal, muito legal. Mas um espaço adequado. A avenida é um lugar de trânsito, não é adequado. E outra coisa, ali a gente sabe que acontece muito tráfico de drogas, acontece uma certa criminalidade ali. Então, o que eu falo que a gente tem que dar apoio a quem trabalha na segurança pública. Isso é que tem que funcionar. A gente tem que dar estrutura. Primeiro, com mais pessoas trabalhando, cara. Mais pessoas. A Guarda Municipal seria de grande ajuda para trabalhar junto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, na rua, né? Seria de grande ajuda. Pontos estratégicos, por exemplo, tem um ponto muito perigoso também, que é o túnel, né? O túnel, depois de 8, 9 horas da noite, já fica erro, depois de 11 horas, você é maluco se você passar. Mas se você deixar esses pontos com guardas municipais, ponto zero dele, então ele veio, fez um trabalho, acabou o trabalho, não tem nada para fazer, volta para aquele lugar. Aquilo ali traz segurança, né? Traz segurança. Então a gente precisa de gente para trabalhar, cara, de gente. Existem diversos recursos também. Existe a possibilidade do olho vivo, cara. O olho vivo, em que pese ele ser um pouco caro, mas ajuda muito. O olho vivo são as câmeras públicas em locais públicos e alguém ou uma equipe observando o tempo todo. Então, quando o policial militar está correndo atrás
motoqueiro aí do Vral, né, do movimento aí do rolezinho, o cara lá na câmera ele consegue ver, ele foi para tal lugar, tá indo para tal lugar, mesmo que o policial esteja com um carro pesado, difícil de correr atrás da moto, na câmera ele está sendo visto, você consegue ver até onde ele entrou em tal lugar. Se você tem a câmera mostrando, filmando que ele entrou em tal lugar, cara, pronto, você pode, né, se não à noite, se não tiver estado de flagrante, não pode à noite, mas pode uma mandado judicial pegar e apreender essa pessoa e prender. Você tem todas as provas para prender essas pessoas. E aí a gente volta na mesma questão lá que é do César Beccaria. Quando a pessoa sabe que a lei vai ser aplicada, ela não faz. A pena não precisa ser cruel, a pena não precisa ser gravíssima, 10 anos de cadeia, não precisa não. Pode ser uma pena pequena, né? Uma pena razoável, uma pena proporcional. Agora, o infrator tem que ter a certeza da aplicação da lei. E isso é o que coíbe e vai diminuir a possibilidade de crime. Você está ansioso para falar desse assunto, mas eu não vou entrar nele ainda não. Tô não. Esse assunto eu acho que dá para comer um saco de sal aqui para conversar com você sobre esse assunto, né? Vai ficar muito tempo. Mas, cara, obrigado aí pelo que você falou dessas questões, né? Você falou aí de câmera de segurança, né? Só antes de entrar nesse assunto aí da impunidade, né? Dos crimes, das penas. Sistema de câmera, né? O olho vivo, você precisa de uma pessoa ali olhando, né? Eu acho interessante, eu acho que a gente já sai do 0 e já vai pro 70 ali, 60, já tá bem, muito bem. Mas, cara, eu vejo hoje que o Brasil, principalmente, está muito atrasado nessas questões de tecnologia, né? A gente hoje não tem, acredito que não teremos, né, tecnologia. A gente vai sempre importar isso, né? No caminho que a gente está tomando, né? A gente sempre vai importar isso. A gente vende as coisas a preço de toneladas, né? Minério, etc. E compra gramas, né? Compra aí os semicondutores, etc. Que está aqui, né? O Brasil, não precisa falar disso também, que é outro assunto polêmico, né? Exporta laranja para importar suco de laranja. É outro assunto de solução fácil, vendido na internet aí, né, por políticos. Mas é uma verdade. E a gente vê que vários países, né, já têm, né, inclusive em algumas empresas no Brasil, sistema de identificação por inteligência artificial, né? Eu trabalhei numa empresa recente que você tinha câmeras para acessar equipamentos de grande risco. E você tinha que colocar seu rosto ali. Se você não é autorizado, o equipamento não liga, né? Ele só identifica o Fernando. O Fernando foi lá, identificou. E, cara, me chamou a atenção, eu vi que isso funciona muito bem na China, né, para identificar pessoas. E o chinês, cara, para identificar um chinês, a gente tem uma dificuldade, né? Mas e o negócio computador funciona. não tem, funciona bem. Aí te perguntando, chegando na pergunta, você acha que a gente está muito distante de ter isso nas cidades? Porque, cara, a rede social hoje identifica, né? O meu celular identifica. Eu pego meu celular lá, eu tenho uma foto da minha menina pequenininha, identifica a minha menina até hoje, sabe que é ela. E aí? A gente vai chegar, distante. A gente vai usar isso? A gente não está distante, está na minha mão. Eu comprei um celular, eu sou da classe média, eu comprei um celular que tem isso. Por que essa câmera não está ainda com... Cara, a pergunta se está distante depende de como a gente quiser analisar. Em termos de tecnologia está distante? Não. Em termos de tecnologia está na mão. Mas em termos de interesse político está distante? Muito. Muito. Por isso eu entrei na política. Não tem ninguém querendo gastar dinheiro com segurança pública por um motivo simples, cara. Segurança pública não traz voto. Não traz voto. Se eu fizer isso, se a gente colocar isso aí na cidade, câmera de segurança, começa a pegar quem tem mandado de prisão, começa a pegar o cara que está sendo procurado lá em outra cidade, começa a procurar, a gente vai pegar todas essas pessoas, vai levar para o plantão da delegacia, vai prender essas pessoas, mas isso não dá voto. Isso não dá voto. Por isso que não tem. Por isso que não tem serviço público fazendo isso. Cara, e eu entro nessa, eu estava conversando hoje isso com um advogado. Eu entro nessa, cara, sem nenhuma pretensão de fazer carreira política. Nenhuma. Não quero ser vereador por 40 mandatos, como a gente vê muitos aí, né? Tem gente aí que enfim, tem gente que faz carreira política e é a escolha deles, mas eu não entro para isso. Eu entro para fazer o que a cidade precisa, a coletividade precisa. Eu sei que é difícil, cara, converter isso em voto, por causa dessas todas as questões que a gente já falou, do individualismo e tal. Mas eu tenho a consciência, pelos meus 18 anos de perícia, porque eu conheço as pessoas que trabalham na segurança pública, que se a gente coloca essas coisas, a tecnologia, para ajudar o nosso trabalho fica muito mais efetivo.
segurança pública aplicando a lei, melhorando, né? Melhorando os índices, melhorando a sensação de segurança das pessoas, cara, eu não me importo de não ser reeleito. Eu não me importo das pessoas não terem essa noção, sabe? Porque a sensação de segurança, ela não vem de uma hora para outra. Ela vai melhorando aos poucos. Agora, a de insegurança, não, ela vem de uma vez. Assim que você vê uma notícia de que, sei lá, quem matou, qualquer notícia ruim, a sensação de segurança ela sobe num degrau, né? Então, esses degraus que associam as pessoas, isso aí dá voto. Então, sei lá, você está com necessidade de criança na creche, resolver o problema da criança na creche, essa sensação, essa satisfação dá um voto imediato. A segurança pública não dá voto imediato porque não dá essa sensação, né? essa satisfação imediata do interesse. É interessante você falar disso. Só puxando aqui antes de chegar no assunto que você está ansioso para entrar. Não sei qual. Você falou que a segurança não dá voto imediato, eu concordo com você, né? Tanto que não tem Lafayette, né? Mas a gente tem aí o candidato da educação, levanta a bandeira da educação, cheio de professor, né? Alguns você vai olhar do que o cara dá aula, você vai ver que não é tão professor assim, mas beleza. Vamos lá. Cara, educação. Educação é a mesma coisa. Ela não te dá um resultado imediato, talvez até num prazo mais longo que a segurança, mas ela puxa voto. Por que a segurança não puxa? Não sei se puxa. A bandeira da educação puxa igual a bandeira da segurança, mas melhorar a educação não é interesse. Não sei se é interesse também, não. Não sei se está melhorando a educação, a sensação que a gente tem. Não, a sensação é que está piorando. A sensação não. Os índices mostram que estão piorando. O Eduardo Gianetti, cara, ele mostrou um índice que é assustador. E aí, não, mas antes de você falar dos índices, né? Por isso que eu levantei esse ponto, porque os mesmos caras, aí eu tô falando, não estou falando de Lafayette, né? Estou falando de Brasil, né? Tem cara falando que é professor e nunca deu aula, aí ele é professor. Então eu acho que esse assunto de educação, né? Os mesmos caras que pioram os índices, levantam a bandeira e falam que vão melhorar a educação. Eu falo, porra, cara, por que a gente não consegue, eu estou me colocando nesse pacote, olhar isso e entender que, cara, aquele cara não vai melhorar, ele está ali, ele piorou, e a culpa é sempre do outro, tem uma justificativa e ele ainda continua na promessa de melhorar, né? Eu não vejo isso tanto na segurança. Cara, o professor, ele tem péssimos salários, mas ele tem um reconhecimento social, né? Então, a questão salarial dos professores tem que melhorar, sem dúvida nenhuma. Ninguém é professor porque quer ser rico, né? Ninguém quer ser milionário sendo professor. Agora, o reconhecimento social tem. Diferente do policial. O policial, hoje em dia, com esse movimento novo, ainda tem certo reconhecimento, mas tem uma turma que odeia policial e quando eu entrei na perícia criminal, na polícia civil, só tinha gente assim, que criticava, sabe? Então, existem essas diferenças. Por isso que a pessoa se colocar como professor, né, se colocar como pessoa que vai investir na educação, ganha voto. Agora, se ela precisar fazer uma ação que vai gerar resultado na educação, um bom resultado, dali a 10 anos, ela não faz. Isso é o que a ciência política chama de public choice. O cara deixa de fazer o que é certo porque ele não, o político, né, não ganha nada em troca, ele não ganha reconhecimento em troca. É a public choice, cara. Fica de dica para quem gosta de ciência política, para estudar o que é isso. Quem quer carreira política, quem é político de profissão, não toma essas decisões por motivo óbvio. Né? Se não vem o troco em volta, o voto, né, em troca, a pessoa simplesmente não faz. Em resumo, é melhor pintar a escola do que comprar um monte de computador e livros lá para dentro. Né? Sem dúvida, do que capacitar um professor. Né? Entendi, tá respondido. Cara, mas eu quero mostrar o índice do Eduardo Gianetti, cara. Eu gosto muito do Eduardo Gianetti, ele é da Academia Brasileira de Letras, economista, cara sensacional. Ele fala o seguinte: os índices da educação brasileira são ruins, mas todo mundo fala, não só ele. Ele fala o seguinte, que a educação brasileira é ruim, esse índice PISA, por exemplo, mesmo nos 10% mais ricos. Os 10% mais ricos, a gente tende a achar que a desigualdade social, quem é rico ainda tem bom acesso. Esses 10% mais ricos do Brasil têm índices piores do que a média da Alemanha, da Coreia do Sul, do Japão, de países que investem em educação. Então, a nossa educação é ruim.
Na média é ruim para quem está na situação de maior vulnerabilidade, mas a gente não pode esquecer que ele é ruim também para quem está na alta classe. A nossa educação é ruim, a educação formal é ruim, né? Para todos os lados. E não tem muita tendência a melhorar, né, cara? Não vejo muito assim, as pessoas levantam bandeira de educação, né? Mas enquanto as pessoas não tiverem para si mesmas o hábito de aprender, o gosto pelo conhecimento, a gente vai ter essa fábrica de diplomas que a gente tem. O que é uma fábrica de diplomas, né? EAD é melhor ainda, porque você deixa o computador ligado, ganha o diploma, e aí na hora que você tiver o diploma que você vai correr atrás. Quantas pessoas adultas a gente conhece que falam assim, se eu soubesse eu teria estudado, né? Muita gente. E toda vez que alguém fala isso, eu aproveito e falo assim, então estuda a partir de agora, cara. Não para de estudar nunca, não. Estudar não é uma coisa que você faz no primeiro grau, no segundo grau, na faculdade e acabou. Não, estudar é uma coisa que você tem que fazer para a vida inteira, Agostinho de Hipona, né, o filósofo, que é o Santo Agostinho da igreja, ele falava, não vou construir o raciocínio todo aqui não, mas assim, os animais correm, voam, nadam profundo, rápido. Cara, a gente não tem habilidade nenhuma, a gente não sobe em árvore, velho. A gente corre mal, a gente nada mal, a gente é horrível, cara. Mas por que a gente é a espécie que dominou o mundo? Por causa da nossa capacidade de pensar. Ele fala que quando a gente pensa bem, a gente se aproxima de Deus, né? O raciocínio que ele constrói é para isso. Quando a gente pensa bem, a gente se aproxima de Deus. Então, cara, a gente tem que acreditar nisso. Que quando a gente pensa melhor, a gente se aproxima de Deus. E aí, cara, é pegar hábito mesmo de estudar, pegar hábito de ler, sabe? Ler um livro. Pode ser, não precisa pegar o César de Beccaria, nem o Leviatã para ler, não. São livros difíceis. Pode ser Harry Potter, cara. Harry Potter é uma leitura boa, sabe? Mas não perca nunca o hábito de estudar. Sempre pega um livro, né? Flávia tá sempre me emprestando um livro, né, cara? Cara, e a gente tem que ter esse hábito, sabe? De ler, de estudar, de tentar entender o mundo. E não simplesmente pegar um diploma, sabe? Isso aí, cara, é cultural, né? A parte da educação que é cultura. A gente precisa mudar essa cultura, essa mentalidade, né? Se isso não mudar, difícil demais. E aí vem o papel do poder público na educação e na cultura. A cultura tem que incentivar isso. A gente não pode ter uma cultura, cara, como é a nossa, de que o legal é beber muito, chegar em casa 3 horas da madrugada, 6 horas da manhã, virar à noite, usei droga pra caramba, ou qualquer coisa nesse sentido, sabe? Essa cultura é horrorosa, bicho, horrorosa. A gente comentou aqui antes, por que eu admiro, né, a carreira do Cristiano Ronaldo? Porque ele é um cara que pegou a latinha de refrigerante, jogou fora e falou, bebam água, a água faz bem à saúde, né, cara? Então, olha o exemplo do cara, velho. O cara é exemplo de determinação, de disciplina, de cuidar do corpo. Pô, isso que tem que ser os exemplos. Essa que tem que ser a nossa cultura. E nossa cultura é hedonista, né, cara? De sair beijando na boca de todo mundo, sou feliz porque eu beijei na sua boca, essas coisas assim, que estão presentes nas nossas músicas, né? Na nossa novela, nos filmes, enfim. A gente tem que mudar essa cultura para a gente conseguir mudar a educação. Mas é para muito longo prazo, né? Bacana. Inclusive, você citou aí o Cristiano Ronaldo, a água, né, que a gente citou, explicar para o pessoal aqui, né, que é um objetivo do podcast, que é esse. Ofereci para o Fernando uma cerveja, né? O Fernando não aceitou, preferiu uma água, sem gás, normal. E uma coisa que eu criei aqui é de sempre ter um copo que represente o convidado, né? Eu faço coleção desses copos de shows, né? E o Fernando é um cara que eu acho que representa, esses 2 copos aqui representam o Fernando, né? É o copo do show do A.H., que inclusive ele foi comigo. Esse eu tava. Né? Minha esposa estava grávida. Caetano e Bethânia. Grande show. Queria muito ter ido, cara. Eu adoro MPB. Muita gente fala, pô, Fernando, você é do rock? Eu falo, cara, eu gosto muito do rock, mas a música que eu mais ouço, sem dúvida nenhuma, é MPB, cara. Porque eu gosto a voz dessa Maria Bethânia, pelo amor de Deus, é muito bonita, cara. Maria Bethânia é a melhor do Brasil. Ela é sensacional. Caetano, muito bom também, energia de show. Um show, inclusive, exemplar. Fica aqui meus parabéns para Caetano e Maria Bethânia, que fizeram um show sensacional no Mineirão. Caetano e Maria Bethânia, vocês estão de parabéns. Caetano, queremos você aqui, hein? Mas, um show, o cara com 82 anos, Maria Bethânia com 70 e poucos, fizeram um show com grande energia, um show sem isso aqui de viés político. Cara, a música é política, né? A MPB é política, o rock é político, mas tem a questão da política, está na música, e de ter
um interesse político, né? Na música a determinado candidato. Não teve isso, o show foi sensacional. É o que eu espero da música popular brasileira, né? De agora pra frente. Que é muito boa, né, cara? Não pode ser igual o show do Roger Waters, né, cara? Não, eu fui. Foi bom. Não, mas no Sul ele, acho que ele Não, ele melhorou, fez isso pra caramba, mas... Fuck Off to the Bar? Não, esse eu não fui. Eu fui esse aí o cara apelou, né, velho? Apelou. Esse aí o cara apelou. O cara quer falar, eu vou defender meu lado político sim, se você não quiser, fuck off to the bar. Mas Roger, aí, entrando um pouquinho na música aí que você gosta, Roger Waters, cara, um gênio, ao lado de David Gilmour, né, no Pink Floyd. Mas, cara, inclusive um dos melhores discos, né, eu acho que o melhor que eu já ouvi, não é a banda que eu mais gosto, mas é o melhor disco que eu já ouvi, o Dark Side of the Moon. Cara, ele pegou esse disco agora e regravou ele. Ele e o Gilmour são brigados, né? E cada vez eles brigam mais que os irmãos do Oasis, né? E eles são brigados e ele pegou... exemplo de irmãos, tá? Exatamente. Caetano e Bethânia. Aí pegou o disco e regravou o disco. Cara, eu, sinceramente, eu não... Cara, o cara pegou o melhor disco do mundo e transformou num negócio que não dá pra ouvir. Depois ouçam, aí acho que é Dark Side of the Moon Redux, tem no Spotify, né? Ele é velho, mas ficou péssimo. Ouça Time, acho que ele tirou tudo de David Gilmour que tinha no disco e pegou tudo que ele sabia fazer bem e fez mal feito. É muito ruim, ouçam. Dark Side of the Moon, cara, o novo. Eu tava estudando análise harmônica com o Marco Antero Music, canal do YouTube, sobre Dark Side of the Moon. O disco é sensacional. Cara, aí eu já tinha ouvido, assim, gosto, tá? Mas não sou um fãzaço. Ouça os dois. Né? Ouça os dois. Mas o cara explicando, sensacional. A gente começa a ouvir com outros olhos, não, né? Com outros ouvidos. Show. Mas, voltando aqui do assunto do podcast, a questão da impunidade aí, né? Nem a questão política, né? Cara, vamos lá, eu puxei alguns números, né? Pra falar de impunidade, né? Cara, você falou aí, Brasil morre muita gente, né? Acho que a gente vive numa bolha, né? Como população de Minas Gerais e Lafayette nesse ponto. Brasil até aí 2017 foi o pico, 60 mil pessoas morreram no ano. De homicídio doloso. De homicídio doloso. 59 mil pessoas. E esse número, aí eu tenho uma série histórica aqui de 2007, que era 44, foi subindo quase que numa linha reta aí, né? Até 60 mil. E depois disso aí, 2018, 2019, caiu e o 2023 fechou 39. E porque é muita gente ainda, né, cara? 39 mil pessoas assassinadas, homicídio doloso. É muita gente, né, cara? E isso puxa algumas narrativas, né, no Brasil, né? E, claro, o número melhorou. Eu queria entender por que esse número melhorou. Se esse número, de fato, melhorou ou se esse número passou igual no Tropa de Elite ali, né? Mudar o corpo de lugar e morreu na praia afogamento. Isso aí existiu e sempre vai existir. Lógico que no Tropa de Elite é de forma caricata, mas isso sempre existiu, sabe, cara? Tá, mas vamos lá. No Tropa de Elite é de forma caricata, né? Você falou bem. Em que estado se passa a Tropa de Elite? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Então vamos lá. Números do Brasil, né? Pegando aí homicídios. Homicídios esclarecidos, aí entrando na questão da impunidade que você queria entrar. Eu peguei esses números CNJ. Na internet. Acho que são 7%. Se está na internet é verdade, né? Acho que site do CNJ, né? No Brasil, aí, eu peguei o número de que 35% dos homicídios do Brasil são esclarecidos. Aí eu falei, é um número ruim pra caralho, né? Aí fui pegar outros números de Brasil. Tem isso. Esse número eu tinha até no G1. É uma fonte razoavelmente confiável. Sempre é importante olhar várias fontes, eu vi esse número em várias fontes. Aí eu vou falar, quem que puxa essa média para cima e quem que puxa para baixo, né? 35 não é aqui em Lafayette. Aqui em Lafayette é perto de 100%. Pois é, Minas Gerais e Paraná estão liderando, estão encabeçando. Em Minas Gerais 76%, Paraná 76%. Esse número é de 2021, tá? Rio de Janeiro 23%, Rio Grande do Norte 9%, né? Aí eu falei, como é que é isso no mundo? Né? Você falou Lafayette é 100%. É perto de 100%. É o que eu falei, que Lafayette, as coisas acontecem, né, bem. É uma cidade que ainda não conheceu o que tem de pior no Brasil, né? Mas aí eu peguei Japão, 95%.
Alemanha 90%. Estados Unidos, que a gente sabe que é um lugar bem parecido com aqui, né? Eu ouvi uma interessante, né? Acho que Estados Unidos é o cachorro, a gente é o rabo, né? Então, ótimo, o que acontece lá... Demora um tempo para chegar aqui. Vem para cá, né? A gente copia tudo bem de lá, impressionante. Lá é 60%, que é um número... É quase o dobro do nosso, né? Cara, por que isso, né? E quando eu já falei isso com várias pessoas, né? Principalmente quando você vai conversar com alguém do meio jurídico, que o Brasil é o país da impunidade, né? Que isso é muito emocional falar isso, é bonito, né? Mas, cara, esses números aqui não tem como ser diferente, né? Ó, eu não sei onde essa fonte aqui tá. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, coloca, não sei se 7 ou 9% de apuração de homicídio, cara. Porra, pior ainda. O número do CNJ é esse, o Conselho Nacional de Justiça. É lógico que para fazer esses números, existe um problema metodológico, por isso dessa variação. De 9 para 36, eu acho que a variação está grande demais, mas enfim. Cara, aqui em Lafayette, a gente consegue chegar perto de 100%, e nas cidades pequenas, cara, mais fácil ainda. Quanto menor a cidade, mais fácil é a apuração de homicídio. Porque a polícia, ela vigia, mas ninguém é melhor para vigiar a população do que a própria população. O vizinho, sabe? Quando você bate na porta, o cara fala assim, esse aí mexe com drogas. Ele estava devendo o José. Inclusive, ele mexeu com a esposa do João. Então, quanto menor a cidade, mais as pessoas tomam conta uma da outra. Eu sei que as pessoas não gostam disso, falam, que ruim morar numa cidade que as pessoas tomam conta uma da outra, por isso gostam muito das cidades grandes, mas em termos de apuração de homicídio, principalmente, os crimes em geral, ajuda muito. Então, eu não tenho esses números aqui, cara, eu não sei te falar de Lafayette assim de cor, não, mas é muito perto de 100% que é apurado. Eu não estou lembrando de um aqui que não tenha, que eu trabalhei, né, e que não tenha sido apurado. E é sempre a mesma coisa. A polícia militar, na hora, já faz esse trabalho de conversar aqui, conversar ali, quem é essa pessoa, né? Quem é esse cara? Ele mora onde? E já vai fazendo a ligação e já pega. Para isso, as câmeras ajudariam imensamente, né? Porque você consegue ver o que aconteceu tendo câmera nas proximidades, né? Enfim, ajuda enormemente. Agora, só voltando à sua pergunta, nos grandes centros, cara, aí é muito difícil, porque um vizinho não conhece o outro, sabe? Então, o serviço de inteligência, de ficar buscando, né? Saber as relações que as pessoas têm entre elas, esse serviço tem que ser muito mais bem feito e aí é muito mais difícil. Então, e lógico que tem a falta de investimento, essa questão da segurança pública não dá muito voto, né? Quando acontece um crime, todo mundo cobra. Mas quando não acontece crime, ninguém pensa, tá bom, então vou manter o policial lá. Ninguém pensa assim, né? Não tá, esquece o policial. Mas tem muito disso, cara. As cidades grandes são mais difíceis. No Rio de Janeiro tem um problema grave lá, que eu não conheço o Rio de Janeiro, mas de ver de notícia, né, cara? Que existe uma milícia forte, né? Existe guerra de tráfico lá, existe muito tiroteio. Então, lá o problema realmente é mais grave. No Rio Grande do Norte, cara, eu não conheço o Rio Grande do Norte, mas conheci um pouco o estado do Maranhão. Eu imaginava que fosse o Maranhão. O Maranhão, se não é 9% igual ao Rio Grande do Norte, é alguma coisa próxima disso, sabe, cara? E lá tem os coronéis mesmo, sabe, cara? Aquele cara que manda, não mexe com ele, e as pessoas mexem, mata. E aí, quem chega na cidade, né? Muito promotor de justiça de todo lugar do Brasil, passa, vai pra lá, mas não tem uma estrutura, sabe? Não consegue correr atrás. Existe aquela cultura popular mesmo, com fulano a gente não mexe não, porque então sobra pra gente, né? Então nesses lugares o índice é bem pior, muito por temor da população também. Eu lembro um caso, cara, só abrindo um parênteses aqui, um caso lá de Piranga, que eu lembro que eu peguei DNA do autor na cena do homicídio, um duplo homicídio. Era um casal vítima, a mulher puxou o cabelo dele assim, era um lugar muito apertadinho, agarrou o cara no cabelo e dois tufos assim de cabelo, mandando pelas nós pro DNA, e conseguiu extrair, então foi um caso interessante. Mas o que aconteceu lá? Chegava muita denúncia anônima de quem foi que cometeu, mas a população não tinha coragem de dar o depoimento falando quem foi. Então, cara, é o que eu falo, a polícia, em geral, ela sabe quem são os autores. Sabe? De homicídio, sem dúvida, mas até desses furtos pequenos, a polícia sabe. O que a gente precisa é da estrutura para que a gente consiga fazer provas e aí convencer
o Poder Judiciário, que tem aquele princípio da imparcialidade, né? Em tese ele é imparcial, você tem que convencer o Judiciário dessa, né? Que é aquela pessoa, Cara, o autor do crime. Você falou de convencer o Judiciário no começo aí, eu cocei aqui para falar, né? Eu não falei, preferi não falar, mas você falou de novo, eu vou falar que o Judiciário, a gente tem um certo medo do Judiciário hoje, que o bandido não tem, né? Cara, tem gente que é muito difícil de convencer, né? Acho que eu entendo que o cara é muito estudado. Por que ele tem essa dificuldade de convencimento de alguma coisa que muitas vezes, é o que eu te falei lá, né, antes. Para a população é óbvio, para a justiça não é tão óbvio, né? E tem os juridiquês que o cara tá livre lá já e tá de boa, não, ele não tem nada não, né? A gente tem inclusive em altos cargos pessoas aí que... O caso dos altos cargos é diferente. Mas... Né? O que acontece aqui no nosso mundo é que é o seguinte, o juiz, gente, o juiz togado, ele é tão ser humano quanto cada um de nós. E eles também têm as crenças deles. Tem aqueles, né, que entendem que a gente precisa aplicar a lei de forma rápida e confiam nas forças policiais. E tem aqueles que acham que o policial só prende a pessoa se ela for preta, se ela for, sei lá, né, qualquer classe marginalizada. Tem esses também. Inclusive o STJ tem soltado várias decisões nesse sentido que está deixando todo mundo de queixo caído, né? Eu acompanho 2 promotores que são próximos a mim, um é meu irmão, o outro uma amiga, fico vendo lá o trabalho deles, eles postam muito. Algumas decisões do STJ são assustadoras. Por exemplo, o policial vê um indivíduo na rua, o indivíduo vê o policial, sai correndo do policial, o policial pega ele e aborda. Por que você abordou ele? Porque ele fugiu de mim, não fugi de você, de acordo com o STJ, não é uma fundada suspeita para você abordar. Você está abordando ele por racismo estrutural, você está abordando ele porque o cara correu, o cara viu a polícia e saiu correndo. Não tem fundada suspeita para abordar o cara. Então, é essa questão de viés. Tem gente que acha que a polícia está sempre errada. Tem gente que acha que a polícia nunca erra. Né? E isso vale como presunção. Então, para as pessoas que presumem isso, né, de que a polícia está sempre errada ou sempre certa, elas acabam ficando enviesadas. E é difícil, no nosso trabalho, não tem jeito, cara, a gente acaba sofrendo influência desse viés mesmo, né? Então, isso acontece muito, sabe? A gente tem desembargador em Belo Horizonte que é famoso por ficar soltando bandido que todo mundo sabe que é bandido, né? Mas tem muito a ver com isso, cara, é o viés da pessoa que está trabalhando ali. Complexo, né? Muito, cara, muito. Um problema... Tem um vídeo que ficou famoso, viralizou, cara, que uma promotora de justiça recém-aprovada estava dando orientações à polícia militar de como agir, né? Que, segundo ela, então aí a gente já vê o viés dela, a polícia é truculenta e a polícia age com excesso de força. Enfim, aí ela soltou uma pérola, ela falou assim: senhores policiais, vocês não podem atirar. Os senhores só podem atirar depois de serem alvejados. Ué, depois de ser alvejado, você não consegue atirar mais não, moça. Você só consegue pedir perdão pelos seus pecados, dependendo de onde pega. Então, cara, você vê o viés dessa pessoa. O que essas pessoas precisam? Né? É estar durante algum tempo na linha de frente. O meu trabalho é na rua, enquanto perito criminal. Então eu vejo, mas não é a linha de frente. A linha de frente é, sem dúvida nenhuma, os praças da Polícia Militar, os investigadores da Polícia Civil. Esses são a linha de frente. Esse é o cara que pula muro mesmo e o cara recebe ele com tiro, entendeu? Você tem noção do que é uma adrenalina no sangue, bicho? Você pular um muro, você não sabe. Você sabe que o cara anda armado, mas você não sabe se está armado agora para atirar em você. E aí, se você der um tiro sem muita certeza, vai vir todo mundo para cima de você e falar que você é um violento, né, um arbitrário. Então, o que essas pessoas precisam, cara? E um promotor aposentado que eu gosto muito é o Rogério Greco, hoje ele é secretário de Estado de Defesa Social. É o cara que vai na linha de frente, cara. Ele vai junto. Promotor que, aqui na FET mesmo tem, quem faz. Tem operação policial, eu vou junto. Que é o cara sente adrenalina.
Porque, cara, do ar-condicionado é muito fácil você ficar vendo o vídeo, aí você volta o vídeo, aí... Aqui, eu acho que ele atirou antes da hora. Não, vê de novo aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ele já levou a mão no coldre, então, tá vendo? Ele tá errado. Pô, é muito fácil isso, cara. Você tem que sentir adrenalina. Você não pode simplesmente chegar e falar assim, é porque o policial não está bem preparado. Pô, não pode falar isso não, isso é hipocrisia, É uma cara. decisão de segundos que o cara tem que tomar, né? De segundo valendo a vida dele, cara. Contra uma pessoa que muitas vezes tem o histórico de já ter matado outras, né? E isso pesa, cara. Se uma coisa eu tô abordando você, outra coisa eu tô abordando um cara que já matou 5. É diferente, pô, é diferente. Então ficam querendo um preparo do policial que só o super-homem e o outro Thor, sei lá, o super-herói que tinha. Que não existe, não é factível, não é realizável, não é do mundo concreto. Então, eu gostaria muito que essas pessoas tivessem uma coragem de colocar um colete à prova de balas e ir para a linha de frente com essas pessoas para ter um pouquinho mais de know-how, como se costuma falar, para ter lugar de fala, né? Para poder saber falar. Lugar de fala, para ter lugar de fala, para você entender o que é. Depois você entender, aí você vai entender o nosso ponto de vista. A gente tem que dar, vou repetir, tem que dar estrutura para quem cuida da segurança pública, cara. A gente tem que dar estrutura para essas pessoas, velho. Cara, porque esses caras que pulam muro, e eu tenho vários amigos na Polícia Civil, na Polícia Militar também, os caras são muito heróis, bicho. Os caras têm mesmo um sentimento messiânico, entendeu? Aquela vontade de, pô, se não fosse eu, a segurança pública estaria pior. Os caras não são desses caras que, doido pra ir embora, meu horário de serviço. Não, velho, os caras são empenhadões. E aí, pô, a gente tem que valorizar esses caras, véio. A gente tem que dar estrutura para esses caras poderem trabalhar melhor, porque o trabalho deles bem feito significa tranquilidade minha, tranquilidade sua, tranquilidade dos nossos filhos, né? Tranquilidade da nossa cidade. Então é por isso, é esse o meu pensamento, assim que eu penso, eu acho que é assim que a gente tem que ver a coisa pública. Bacana. Fernando, você falou no começo sobre orçamento, cara. Eu te perguntei lá sobre o vereador, acho que esse assunto é bem interessante, né? Ótimo. Por quê? Cara, é tudo também bem complexo, né? Eu trabalho na iniciativa privada, já trabalhei em algumas empresas. Cara, trabalhei na empresa que o presidente tem que aprovar um orçamento e demora, por questões óbvias, e já trabalhei numa empresa que eu posso ir lá comprar e depois fazer uma prestação de conta. Então, você tem muita liberdade para trabalhar nos dois cenários. Agora, quando você vai para a questão, já trabalhei em empresas onde eu posso reprovar tecnicamente uma empresa porque eu acredito que ela não atende por algum motivo tecnicamente provado, mas quando você vai para o lado público, né, o negócio é bem complexo, né? É muito mais engessado, E cara. uma coisa que eu não acredito que exista almoço grátis, né? Não tem. Então, a partir do momento que a gente tem que fazer 3 orçamentos, né, e escolher o mais barato, o risco da gente estar escolhendo o pior é muito grande. E a gente vê muito reflexo disso em algumas coisas, né? Qualidade de asfalto, qualidade de passeios e etc. Outras coisas que o governo contrata aí pra gente e coloca como um serviço que ele comprou de alguém, de uma empresa e colocou pra gente lá, né? E a gente não vê quase nada que você fala, pô, isso aqui é excelência. Porque a gente está comprando mais barato, né? Cara, como que funciona isso, esse orçamento de forma resumida, né? Como funciona esse orçamento dentro do poder público? Dá para trabalhar bem esse orçamento de 590 milhões? Dá para trabalhar bem com esse orçamento? Tem coisa que, pô, você vai demorar o quê? 3 meses para fazer uma licitação? 6? 1 ano, dependendo do que for. E até lá a gente precisa da solução, né? Uhum. Cara, existem alguns exemplos até. Eu trabalhei 3 anos na CGU, né, Controladoria Geral da União. Então eu ficava em Belo Horizonte e viajava o interior de Minas Gerais para ver as prefeituras como que estavam fazendo a gestão do recurso público federal. Então, o governo federal manda dinheiro para todas as prefeituras e eu, trabalhando no controle interno, ia para essas prefeituras para ver como que o dinheiro foi gasto. Era esse o meu trabalho. Cara, e não tem jeito. O que as nossas leis? Na época era a Lei 8666, na época que eu trabalhava lá. Hoje tem uma nova lei de licitações. Mas essas leis, elas dizem o seguinte: o comprador, né, o agente público que vai comprar, ele tem que descrever no edital exatamente o que ele precisa. Então, cara, o cara vai lá pensando, pô, eu preciso de uma caneta Bic. Eu gosto da caneta Bic. Ele tem que escrever uma caneta azul, esferográfica,
O que mais você pensa aí, velho? Não pode colocar nada que seja supérfluo. Você não pode falar que seja de coisa transparente, porque isso é supérfluo. Aí, cara, você tem que escrever tudo e lança o edital. Na hora que você lança o edital, o cara que fez está de boa fé. Vamos presumir que ele está de boa fé. Que a maioria está, cara. A maioria está. Fez lá. Aí o cara que é vendedor, esse aí às vezes está de boa fé, mas se tiver um de má fé, cara, ele já ganha a licitação e já joga tudo no buraco. Aí o cara vai lá e fala assim, com essas qualificações que a pessoa colocou, eu consigo vender essa caneta aqui que é ruim pra caramba, escreve 10 palavras. A caneta 10P, escreve 10 palavras e para de funcionar. Aí faz aquela venda, manda. Cara, isso é um negócio difícil demais como é que você vai melhorar isso? Aqui em Lafayette, uma pessoa que trabalha na prefeitura me contou, eles estavam precisando de comprar galinha para acabar com o problema de escorpião. Caramba. Então, galinha, né? Cara, aí você precisa fazer um edital, cara, se fosse privado, o que você fazia? Pega o dinheiro, vai lá no Sozé. Sozé, quanto custa 10 galinhas? Né? 10 galinhas, pá. Não, fez o edital, escreveu tudo, tem que ser assim, vamos colocar raça? Tem que ser uma raça que vai, sei lá como é que eles escolheram a raça. Enfim, cara, fizeram o trabalho todo. Fez o edital. Na hora que ganhou, mandaram galinha congelada para cozinhar. Caralho. Sensacional. Você pensou em escrever que ela tem que estar viva? Você pensou, vou escrever aqui que ela tá viva, senão mandam um congelado. Ninguém pensou, é igual quando o cara te chama para fazer uma palestra sobre drogas, né, na escola, e o cara chega lá e fala assim, pô, não sabia que tinha que ser contra, né? Não pode. Nada tem que ser contra. Porra, cara. Cara, então é travado demais. Qual que é a ideia? Fazer tudo direitinho, de forma objetiva, uma crença no positivismo, né, no cientificismo, que aí dessa forma você vai dar igualdade a todos. Então, cara, é difícil demais. E aí gasta dinheiro errado. Eu falei que a obra da trincheira, lá no Paulo VI, foi licitada. Eu não estudei o edital, mas ela foi licitada, a empresa ganhou. Depois que a empresa ganhou, ela fez um estudo de sondagem do solo e, por causa de alguma coisa técnica, ela devolveu, falou, não, isso aí vai embargar, não tem jeito de fazer. Cara, e você não pode sentar com ele, conversar. No setor público, a gente tem também aquele problema que o contratado, ele sempre quer ganhar mais, né? A gente que já teve banda, eu lembro uma vez, a gente estava num grupo lá, um cara escreveu, quanto que eu cobro para um show? Alguém escreveu assim, se for você sozinho, era 800. Mas se for para empresa, aí você cobra o dobro. Agora, se for para setor público, você cobra o quádruplo. Você lembra disso, cara? Eu lembro até de quem escreveu. Cara, não tem jeito, existe essa cultura. Então, o gestor, cara, ele tá atado. Ele tá atado, né? Ele tá... Como é que ele faz? É difícil demais a gente fazer esse dinheiro render. Precisa enfim, de muito conhecimento técnico mesmo. Hoje, a nova lei de licitações, 14 mil alguma coisa, ela permite essa fiscalização de perto, né? Enfim, ela possibilita essa fiscalização de perto por parte da sociedade, por parte dos funcionários. Dos funcionários eu acho muito legal, porque se eu, funcionário, suspeito que você, funcionário, está fazendo alguma coisa de errado, o funcionário ali, colega de trabalho, ele é bom para saber, né? Ele é o cara que sente o cheiro da coisa errada. Então hoje tem essa possibilidade. E a gente precisa, cara, enfim, melhorar a eficiência com conhecimento técnico. A gente precisa de mais técnica mesmo na coisa pública. Eu falo muito, cara, eu acredito muito no bom coração das pessoas que estão lá. Mas é que ter bom coração não é suficiente. Tem que ter bom coração e muito estudo. Também e o nosso estudo é ruim. Lembrando o dado do Eduardo Gianetti, os 10% melhores nossos são piores do que a média dos países que realmente leva a educação a sério, né? Outro dia eu vi uma estatística disso sobre chimpanzé, isso me deixou mais assustado ainda, né? Que o nosso QI médio, ele é mais baixo do que de alguns chimpanzés. Caramba! Não sei se eu vi isso na internet, não sei se é verdade. Não, se tá na internet é verdade. Se tá na internet novamente, né? Mas, cara, é assustador, né? Eu vi os números. Mas eu falei, cara, muito. Dizem que golfinho é mais inteligente que a gente. Eles já podiam ter feito uma ópera, né? Se eles são tão inteligentes assim, né? Não, e cara, golfinho caga no mar, né? Como diz o outro. Não é ser inteligente. Não são tão inteligentes assim, não. Cara, a gente tá aproximando aqui do fim, né? E queria fazer algumas perguntas aqui, né? Mais algumas perguntas.
Cara, a gente vê parte da nossa sociedade ainda, pessoas relevantes que não ligam para a política. Eu mesmo sou um cara que não ligo muito, porque a minha vida independe da política diretamente, né? E de muita gente é assim. E tem gente, cara, que já ligou, foda-se. Não vai nem votar, o cara não quer votar. E o que você tem para falar para essas pessoas, né? Que não acreditam na política e se abstêm aí do direito, né? E do dever de votar, né? O que você tem para falar para essas pessoas? O que você falaria para um cara que está nessa situação? Um cara inteligente, porque esse cara que é importante, esse cara votar. Esse cara, se ele votar, ele vai votar bem. Então, cara, o Yuval Harari, no livro dele, Sapiens, ele diz o seguinte, cara. Existem as coisas que são da matéria, né? As coisas da matéria não dependem da nossa opinião. Então, essa mesa aqui, ela tá aqui independente de nós, da gente querer ou não. Plutão tá lá independente da gente querer ou não. Agora, existem as coisas que nascem de um grande acordo humano, que é o que ele chama de realidade imaginada. Essas coisas que nascem do grande acordo humano, elas só existem porque as pessoas acreditam nela. Então deixa eu tentar explicar o que é isso. Imagina que você chega um extraterrestre aqui, ou que você faça uma viagem no tempo com uma nota de 500 euros, cara. 500 euros. O que vale 500 euros para um extraterrestre? Nada. Você pergunta pra ele, você quer essa batata ou essa nota de 500 euros? Ele vai falar, quero a batata, porque pelo menos a batata eu como. Na pré-história, a mesma coisa. Por que a nota de 500 euros tem valor? Por quê? Porque todo mundo acredita no valor dela. Então, a crença coletiva no valor do dinheiro é o que faz o dinheiro ter valor. Faz sentido? Faz sentido isso? Então, a crença coletiva de que o dinheiro tem valor é o que faz a gente trabalhar por dinheiro, a gente acumula muito dinheiro, depois a gente pega um pouquinho de dinheiro e troca naquelas coisas que a gente quer. É a crença coletiva. Vamos imaginar aqui pro absurdo que as pessoas parem de acreditar no dinheiro. De uma hora para outra. Vamos pensar um filme distópico. Um dia todo mundo acordou e parou de acreditar no dinheiro. A pessoa tirou uma nota da carteira e falou, o que é isso, gente? Eu não sei o que é isso. Imagina que as pessoas não acreditam no dinheiro. Bom, se as pessoas não acreditam no dinheiro, cara, você vai parar de trabalhar, porque você trabalha por dinheiro, você vai começar a trabalhar por comida. Você fala assim, eu trabalho para quem me der um prato de comida. Chefe, adoro trabalhar, não só por dinheiro, beleza? Tá, mas enfim, sem o dinheiro não daria pra fazer essa coisa. Sem o dinheiro eu não ia gostar tanto, não. Mas enfim, o que eu quero que as pessoas entendam é a realidade imaginada. Eu gosto muito desse nome. Tem diversos sociólogos, outros nomes para isso, mas realidade imaginada. O que significa? Que ela é real. O valor do dinheiro, ele é real. A gente vê que ele é real. Mas ela é uma realidade que só é realidade porque a gente imagina. A gente fez essa espécie de grande acordo coletivo. Fernando, isso tem nada a ver com o que eu perguntei? Não tem, cara. Tem muito a ver. Eu sugiro a leitura desse livro, Sapiens. Por quê? Todo o mundo cultural nosso, cara, é feito de realidades imaginadas. A gente se comporta de acordo com essas realidades imaginadas. Eu tô com essa roupa aqui, posso pôr a mão no... Eu tô com essa roupa aqui, você tá com essa roupa aí. Se a gente fosse de outra cultura, se a gente fosse índio, a gente estaria pelado. A roupa é um instrumento do mundo cultural. E nada mais elevado, cara, na nossa sociedade do que as instituições jurídicas democráticas. Eu sei que é difícil, assim, em conversa rápida a gente chegar nessa conclusão, mas as instituições jurídicas, a possibilidade de você pegar o telefone, ligar 190, falar assim, tem um cara entrando aqui matando minha avó, e o cara sai de lá e vem, cara, isso é uma organização que está na realidade imaginada. O cara lá, ele acredita que quando a pessoa ligar ele vai, você acredita que quando você ligar ele vem. Fazer todo mundo acreditar nessas instituições é um processo resultado de, assim, centenas de milhares de anos, cara. Então, eu entendo que essas instituições têm defeitos e a gente precisa melhorar os defeitos. Mas a gente não pode jogar tudo fora. Porque se a gente jogar tudo fora, o que vem depois? É esse mundo distópico que eu brinquei aqui. De todo mundo acorda um dia e fala assim, então vamos acordar hoje e não vamos mais acreditar nas instituições. Esse mundo é caótico, esse mundo é o mundo da selva. Vale a lei do mais forte. Vamos ver quem é mais forte, eu ou você. A gente sai na porrada, aquele que ganhar. Enfim, é um mundo selvagem, um mundo cruel. A gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar porque é melhor para a gente acreditar. Se a gente parar de acreditar, que é o caminho que a gente está
trilhando, né? A gente vê um monte de gente aí, todo mundo gosta quando dá uma má resposta, quando um político dá uma lacrada, quando, enfim, a gente gosta disso por quê? Porque a gente está perdendo a crença nas instituições. A gente está perdendo a crença nas instituições por causa do defeito das instituições. O que essas grandes operações da Polícia Federal mostraram deixou a gente deixou todo mundo de queixo caído, com raiva das instituições, natural. Eu também sinto raiva, mas é porque eu sinto raiva dessas coisas que eu resolvi entrar, né? Porque eu tenho certeza que o que eu sou capaz de fazer. Na medida que a gente vai perdendo a crença nessas instituições, elas vão realmente parando de existir, parando de ter o que a gente chama de legitimidade, né? Para de ter legitimidade, para de existir. E se elas pararem de existir, o que há de ser depois? Alguém sabe o que virá depois? Ninguém sabe. Provavelmente vai ser um mundo de selva, né? É muito interessante quando a gente estuda a Revolução Francesa, cara, porque a Revolução Francesa foi isso. As pessoas pararam de acreditar na monarquia, por defeitos da monarquia, né? Todo mundo passando fome e a realeza gastando, né, muito dinheiro. Pararam de acreditar. Tomaram a Bastilha, decapitaram o rei Luís XVI, cortaram a cabeça da Maria Antonieta, que era a rainha. Beleza, e o que aconteceu na hora lá? Se tivesse uma câmera, eu tenho certeza que ia olhar um para o outro assim e falar assim, e agora? E agora? O que a gente vai pôr no lugar? Sabe o que puseram no lugar? Uma guilhotina, cara. Sabe, cortando a cabeça de todo mundo, era a época do terror, velho. Cortando a cabeça de todo mundo. Isso terminou como? Com Napoleão, um imperador, um ditador, que se autoproclamou, né? Então, beleza, eu não sou monarquista não, tinha que instalar a república mesmo, mas uma revolução, acabar com as instituições é muito perigoso, cara. O que vem depois sempre é pior. Então, o que eu digo? O que eu digo para quem não gosta? Bom, o que eu digo para quem não gosta é que já parou de assistir há muito tempo, porque o cara não gosta, ele não ficou até aqui ouvindo, né? Mas, cara, se você ficou, concorda comigo, a gente tem que melhorar, e a forma de melhorar é metendo a mão para fazer, ajudando, estando lá, né? Se você não pode, olha alguém que você confia. Eu sou alguém confiável, se você não me conhece, busca alguém que me conhece, você vai ver que eu sou. E é dessa forma que a gente vai fazer política melhor para as instituições ficarem mais fortes, corrigindo pontualmente, né? E não jogando tudo fora. Fernando, valeu pela presença aqui, tá? Pessoal que parou de assistir, a gente faz um corte, coloca em cortes, fica fácil. Os cortes são mais importantes. Né? Os cortes são mais importantes. Arrumar alguém para fazer, meu co-host não veio. Pô! O cara faltou no primeiro dia de trabalho, bicho. Foda, mas... Você vai mandar ele embora, cara? Nem não posso, só tem ele. Mas, cara, obrigado por ter vindo. Queria que você falasse um pouquinho aí pro seu eleitor. Você tem 30 segundos. 30 segundos? Para falar com o seu eleitor. Cara, o que eu tenho a dizer é não perca a fé, a gente precisa de melhorar as instituições, não existe fórmula mágica para melhorar. Para melhorar, a gente precisa trabalhar, estudar, trabalhar muito, estudar muito. Não tem jeito fácil. Eu estou me colocando como candidato porque eu sou uma pessoa que sempre estudou muito, sempre estive entre os melhores alunos, sempre trabalhei sério. Quem é meu colega de trabalho, quem foi meu aluno, conhece. E por isso que eu decidi entrar nessa como candidato. E se você chegou até aqui, eu acho que você está considerando votar em mim. Vote em mim, 25050. Não se esqueça, dia 6 de outubro, conto com você. Valeu, Fernando. Resumindo o que você falou aí, acho que quando a gente quer o impossível, né? Somente os mentirosos podem nos atender, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Peço a vocês que considerem aí ouvir boas propostas para definir aí seus candidatos a vereador. E uma última pergunta, Fernando, que eu acho que eu esqueci aqui, é muito importante, principalmente ser um cara que vem da área do direito. Doutor é quem tem doutorado, com exceção do garçom? Ou doutor pode ser qualquer um? Uma palavra pode ter mais de um significado. Manga pode ser a manga de camisa ou pode ser a manga fruta de chupar. Existe o doutor que tem o doutorado e existe uma lei da época do Império que fala que todo advogado, todo bacharel em direito, bacharel em medicina também é doutor, ainda que não tenha doutorado. Então, são dois significados diferentes para a mesma palavra. Uma é a pessoa que tem o doutorado e outra é a pessoa que tem esse nível superior. Gostemos ou não. Então, com essa resposta de Fernando Barros, ficamos por aqui. Obrigado a vocês que ficaram até agora. Quem ficou até o final aí, comenta aí. Eu fiquei até o final. Eu fiquei até o final.
Obrigado, pessoal. Valeu, cara, e parabéns pela iniciativa. Muito bom, a Lafayette precisa disso, comunicação de qualidade. Alô, como eu disse no começo, eu não sei se esse projeto continua, mas continuar, sempre trazer pessoas mais interessantes, mais inteligentes que eu aqui, pra gente bater um papo. Valeu. Muito bom.